Minha esposa me enviou uma mensagem dizendo que precisava de uma semana de folga com as amigas e que nossa filha ficaria bem sozinha. O problema? Nossa filha tem apenas 10 anos. Larguei a maior oportunidade da minha carreira e dirigi 3 horas debaixo de uma tempestade, esperando encontrar apenas negligência. Mas, ao abrir a porta de casa, percebi que aquela viagem de garotas escondia um segredo muito mais sombrio, e o que encontrei no tablet da minha filha transformou minha preocupação em uma guerra fria e calculada. O ícone de mensagem brilhou na tela do meu celular, cortando a penumbra da sala de conferências como um farol de alerta. Eu estava em São Paulo, no meio da apresentação mais importante da minha década de trabalho. As projeções financeiras na tela atrás de mim eram promessas de um futuro seguro, mas aquelas poucas palavras no meu telefone destruíram qualquer sensação de estabilidade em segundos. Era Helena. Sem emojis, sem preâmbulos carinhosos, apenas uma frieza digital que gelou meu sangue. Ela escreveu que estava saindo para uma semana com as amigas. Disse para eu não me preocupar, pois a geladeira estava cheia e nossa filha tinha filmes para assistir. O detalhe que fez meu coração parar foi a omissão mais cruel de todas. Nossa filha, Clara, tem apenas 10 anos de idade. Saí da sala com o celular colado ao ouvido, ignorando os olhares confusos dos investidores. Quando Helena finalmente atendeu, sua voz tinha aquele tom leve e despreocupado que ela reservava para instrutores de pilates e garçons de restaurantes caros. Ela me disse para relaxar, alegando que precisava de uma desconexão total, uma coisa de garotas. Eu retruquei, sentindo a raiva subir pela garganta, lembrando a ela que crianças de 10 anos não se desconectam sozinhas em uma casa enorme. A resposta dela foi um golpe calculado. Ela disse que Clara era independente, que estava encantada com a liberdade e o iPad novo. Helena riu suavemente e me acusou de ser dramático, dizendo que eu vivia preso entre prazos e reuniões e não entendia a necessidade de liberdade. Antes de desligar, ela soltou a frase que selou o destino do nosso casamento. Disse que não estava pedindo permissão, estava apenas comunicando. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Não foi um ataque de pânico, foi uma clareza súbita e assustadora. Tracei uma linha mental no chão do saguão do hotel. Arrumei minhas coisas, e enquanto caminhava apressado até o elevador, liguei para o meu chefe. Ele atendeu sem cumprimentos, sabendo que eu deveria estar no palco em 5 minutos. Quando eu disse que precisava ir embora por uma emergência familiar, ele foi brutal. Disse que aquele era o momento da minha promoção, que outras pessoas gerenciavam famílias sem incendiar suas carreiras. Avisei que gerenciaria ambas, mas não naquela ordem, e não naquela noite. A ameaça dele ecoou enquanto eu saía para a chuva torrencial de São Paulo. Se eu fosse embora, poderia esquecer o aumento e talvez até o emprego. Desliguei o telefone. Era uma escolha fácil. O trânsito para sair da cidade era uma serpente de luzes vermelhas, parada e pulsante sob o temporal. Os limpadores de para-brisa marcavam um ritmo frenético que combinava com meu batimento cardíaco. Dirigi por 2 horas intermináveis rumo a Campinas, com as mãos apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. A cada quilômetro, eu ligava para o telefone fixo de casa e para o celular de Clara, mas ninguém atendia. Minha mente criava cenários terríveis. Imaginei minha filha se machucando, imaginei alguém tentando entrar na casa. A imagem pública de Helena era de uma mãe devota, perfeita para as redes sociais, mas a realidade era aquela estrada escura e a negligência que me aguardava no final dela. Quando finalmente entrei na nossa rua, a chuva tinha se transformado em uma neblina espessa. A casa estava completamente escura, um monólito de silêncio no meio do bairro nobre. O que vi ao chegar na porta da frente fez meu estômago revirar. A porta não estava apenas destrancada, estava entreaberta. O vento batia a madeira contra o batente com um som louco. Entrei correndo, chamando por Clara, tentando manter o pânico fora da minha voz. O cheiro de pipoca velha e queimada impregnava a sala de estar. Encontrei minha filha no sofá, encolhida sob uma manta fina, iluminada apenas pela luz azulada da televisão que chiava sem sinal. Seus olhos estavam abertos e secos, como se ela tivesse feito uma aposta consigo mesma para não chorar. Aproximei-me devagar, como se ela fosse um animal ferido. Perguntei se ela estava bem, tentando parecer o pai calmo de sempre.
Ela se endireitou, forçando uma coragem que nenhuma criança de 10 anos deveria precisar ter. Disse que estava bem, que já tinha jantado sorvete. Mas quando toquei no ombro dela, o dique se rompeu. Ela começou a tremer, um tremor fino e contínuo. Entreguei meu casaco para ela e fui verificar a casa. Tudo parecia normal, exceto pelo tablet dela jogado no chão. Peguei o aparelho e vi algo que me fez entender o nível da maldade de Helena. Nas configurações de mensagens, o meu número e o da minha irmã tinham sido bloqueados temporariamente. Helena não apenas deixou a filha sozinha, ela garantiu que a menina não incomodasse ninguém com seu medo. Preparei uma mochila para Clara em 3 minutos. Não íamos ficar ali. Enquanto dirigíamos para a casa da minha irmã Teresa, Clara olhava para as árvores passando rápido pela janela. Sem me olhar, ela perguntou se a mãe estava brava. Respondi que a mãe iria sobreviver, mas que as coisas iriam mudar. Teresa nos recebeu na porta, com aquele olhar prático de quem já entendeu tudo sem precisar de explicações. Enquanto Clara ia brincar com os primos, puxei Teresa para a cozinha e contei a verdade nua e crua. Helena tinha ido embora. Teresa, com os olhos escurecendo de fúria protetora, perguntou o que eu precisava. Disse a ela para cuidar de Clara e não fazer perguntas. Eu tinha um trabalho a fazer. Peguei meu celular e vi que Helena ainda não tinha mandado nenhuma atualização. Enviei apenas uma linha para ela: Clara está com a família. Depois, entrei no carro e dirigi direto para o escritório de um antigo conhecido, um advogado especialista em divórcios litigiosos. Eram 11 da noite, mas eu sabia que ele atenderia. A guerra tinha começado, e eu não pretendia perder. Cheguei ao edifício comercial no centro financeiro de São Paulo enquanto a cidade ainda pulsava com aquela energia noturna indiferente aos dramas pessoais. O elevador subiu silenciosamente até o 20º andar, onde uma placa de bronze polido anunciava o nome de Daniel, um advogado que eu conhecera em eventos corporativos e cujo cartão guardara sem nunca imaginar que usaria para destruir meu próprio casamento. Daniel me recebeu em uma sala de conferências com paredes de vidro, vestido impecavelmente, apesar da hora tardia, com a calma de quem trata catástrofes alheias como meras equações a serem resolvidas. Apertei sua mão e não senti necessidade de preâmbulos sociais, deslizei meu telefone sobre a mesa de mogno e deixei que a mensagem de Helena contasse a história por mim. Expliquei a situação sem deixar minha voz tremer, relatando como encontrei nossa filha de 10 anos sozinha, a casa vazia e a negligência calculada da minha esposa. Daniel ouviu sem piscar, seus olhos varrendo as evidências digitais enquanto eu descrevi o medo nos olhos de Clara e a mentira sobre a semana de desconexão. Eu disse a ele que queria formalizar a separação de bens e solicitar a guarda exclusiva imediatamente, não como uma negociação, mas como um fato consumado. Ele assentiu, concordando que precisaríamos de uma cronologia rigorosa e provas irrefutáveis, pois o sistema judicial não se move por emoções, mas por documentos registrados. A estratégia dele era clara: não iríamos gritar ou fazer escândalos, iríamos apenas documentar cada falha, cada minuto de abandono, transformando a ausência dela em uma arma jurídica. Daniel começou a esboçar os documentos, as ordens temporárias e a sequência de ações necessárias, mas havia um obstáculo logístico imediato. Precisávamos estabelecer a localização exata de Helena para que ela pudesse ser notificada oficialmente por um oficial de justiça. Ela havia mencionado vagamente uma semana com as amigas, mas não dissera onde. Eu sabia que o círculo social dela incluía Paula e Karen, duas mulheres que viviam de aparências e postagens em redes sociais. Daniel me instruiu a não brincar de detetive amador ou demonstrar raiva, mas sim obter uma confirmação casual do paradeiro dela. Ele precisava de um endereço físico para enviar o oficial ainda naquela madrugada ou na manhã seguinte. Saí da sala para o corredor silencioso e respirei fundo, sentindo o ar-condicionado gelado contra minha pele suada. Sentei-me em uma poltrona de couro e planejei minha mensagem para Paula. Eu precisava soar como marido prestativo e um pouco confuso, o papel que Helena sempre esperava que eu desempenhasse. Digitei uma mensagem para Paula perguntando se Helena estava com ela, alegando que precisava coordenar algo trivial sobre as aulas de natação de Clara e que Helena não estava respondendo. A resposta de Paula veio quase instantaneamente, carregada daquela solicitude falsa que as pessoas usam quando acham que sabem mais do que você.
Paula respondeu surpresa, dizendo que achava que eu já sabia de tudo, pois Helena dissera ter me avisado. Ela revelou que estavam em um resort de luxo em Florianópolis, uma viagem de última hora para aproveitar o sol enquanto eu supostamente trabalhava. Para me tranquilizar, e sem saber que estava entregando a cabeça da amiga em uma bandeja de prata, Paula me enviou o nome do hotel e até o número do quarto, dizendo para eu não me estressar porque Clara era muito independente e ficaria bem. Olhei para a tela iluminada, sentindo uma mistura de repulsa e triunfo. Aquelas pessoas viviam em uma bolha tão densa de privilégio que a ideia de deixar uma criança sozinha parecia apenas um detalhe logístico menor. Encaminhei a captura de tela imediatamente para Daniel, Resort Ponta dos Ganchos, Bangalô 24. Daniel respondeu segundos depois, confirmando que tinha contatos na região e que um oficial de justiça estaria lá na manhã seguinte. Voltei para a sala de reuniões e observamos o plano tomar forma. Daniel redigiu a petição inicial com uma precisão cirúrgica, citando o abandono de incapaz e o risco iminente, usando as próprias mensagens de Helena e de Paula contra elas. Assinei meu nome naquelas páginas sentindo que estava construindo um andaime de proteção ao redor da minha filha, uma barreira legal que impediria Helena de usar a maternidade como um acessório conveniente quando bem entendesse. Enquanto esperávamos a finalização da papelada, Daniel me perguntou sobre as finanças. Relatei que havia separado as contas mentalmente há horas, mas que precisávamos bloquear os cartões conjuntos antes que a Semana das Garotas drenasse nossas reservas. Ele concordou e iniciou o processo de congelamento de ativos compartilhados, alegando o uso indevido de fundos familiares durante um ato de abandono parental. Cada clique no teclado dele era um prego no caixão da vida que eu conhecia, mas não sentia remorso. A imagem de Clara tremendo no sofá, com fome e medo, era o combustível que queimava qualquer hesitação. Eu não estava sendo vingativo, estava sendo eficiente. Saí do escritório de Daniel quando o sol ameaçava nascer sobre os prédios de concreto de São Paulo. O oficial de justiça já estava em trânsito no sul do país, levando consigo a notificação que explodiria a bolha de champanhe e massagens de Helena. Entrei no meu carro e dirigi de volta para a casa da minha irmã, sentindo o peso do cansaço físico, mas com a mente afiada como uma lâmina. A primeira parte do plano estava executada. Helena achava que estava no controle, desligando o telefone e ignorando a família, mas ela não sabia que a realidade estava viajando a 110 km por hora em sua direção, carregando um envelope pardo que transformaria suas férias em um pesadelo jurídico. Eu estava pronto para a guerra, e o primeiro tiro seria disparado em silêncio, no saguão de um hotel 5 estrelas, a 1000 km de distância. A confirmação que eu esperava chegou através de uma vibração curta no meu bolso enquanto eu observava Clara jogar futebol no jardim da minha irmã. Daniel enviou uma mensagem lacônica avisando que a notificação havia sido entregue com sucesso no resort, testemunhada pela equipe do hotel e com o carimbo de tempo registrado. 5 minutos depois, o silêncio digital de Helena foi quebrado por uma torrente desesperada de mensagens que chegavam como água de um cano estourado. Ela perguntava se eu tinha enlouquecido, chamava os papéis de piada de mau gosto e exigia saber onde estávamos. Silenciei o telefone sem responder, sentindo uma satisfação fria ao imaginar a cena no saguão daquele hotel de luxo, onde a realidade finalmente tinha invadido as férias dela. Deixei o aparelho de lado e voltei minha atenção para minha filha, decidindo que naquela noite ela dormiria tranquila, longe da tempestade que se formava. Na manhã seguinte, o carro de Helena entrou na nossa garagem em Campinas. Ela desceu usando um conjunto de roupas confortáveis de viagem e óculos escuros que tentavam esconder o inchaço dos olhos, mas a postura dela não era de arrependimento, era de controle de danos. Ela me encontrou na cozinha e imediatamente tentou diminuir a gravidade da situação, alegando que eu havia exagerado, que ela precisava apenas de um descanso mental e que sabia que Clara ficaria bem. A narrativa dela era fluida, ensaiada durante o voo de volta, um simples erro de cálculo de uma mãe exausta. Ela tentou me tocar, sugerindo que poderíamos resolver tudo sem advogados, mas eu recuei. Quando percebeu que o charme habitual não funcionava, ela mudou de tática. Decidiu que precisávamos reafirmar nossa imagem de família perfeita para o mundo exterior, como se um jantar bem executado pudesse apagar o abandono legalmente documentado. Helena anunciou que faria um jantar naquela mesma noite.
Ela convidaria nossos vizinhos mais próximos, Tomás e Renata, e também uma antiga colega de trabalho nossa, para mostrar a todos que éramos uma frente unida e que os boatos sobre um divórcio eram infundados. Ela acreditava piamente que, se montasse o cenário certo, eu seria obrigado a seguir o roteiro dela para não causar um escândalo público. Eu concordei com um aceno de cabeça, não porque pretendesse jogar o jogo dela, mas porque ela estava voluntariamente montando o palco para sua própria destruição. Eu sabia que ela usaria a presença das testemunhas como um escudo, pensando que eu não teria coragem de expor a verdade na frente de visitas. Ela subestimou o quanto eu tinha mudado nas últimas 48 horas. Às 7 da noite, a casa estava impregnada com o cheiro de assado e velas aromáticas. Helena vestia um suéter de caxemira e exibia um sorriso de anfitriã impecável, movendo-se pela sala de jantar com a graça de quem nunca cometeu um erro na vida. Clara estava sentada no balcão da cozinha colorindo um desenho, tensa, mas Helena agia como se a presença da menina ali fosse a prova definitiva de sua maternidade exemplar. Quando os convidados chegaram, Helena os recebeu com abraços calorosos e taças de vinho, conduzindo a conversa com maestria para longe de qualquer tópico espinhoso. Tomás e Renata, sempre ávidos por fofocas, pareciam desapontados com a normalidade aparente, enquanto a colega de trabalho nos observava com um olhar analítico. Nos sentamos à mesa e Helena serviu o jantar como se estivesse regendo uma orquestra. Ela começou a falar sobre a importância de recalibrar o casamento e de como pequenas pausas eram essenciais para manter a harmonia do lar. Ela olhou para mim, esperando que eu confirmasse a história dela com um sorriso cúmplice, usando a pressão social daquele momento para me forçar à submissão. Foi quando decidi que o teatro tinha acabado. Pousei meus talheres com calma e deixei que o silêncio se esticasse por alguns segundos desconfortáveis. Com a voz mais nivelada que consegui encontrar, comecei a corrigir a narrativa. Disse a todos na mesa que, enquanto alguém estava em Florianópolis recebendo massagens e bebendo espumante à beira-mar, nossa filha de 10 anos tinha passado 3 noites sozinha em uma casa vazia, alimentando-se de pipoca velha e dormindo com a luz acesa por medo. O som dos talheres de Renata batendo no prato foi o único ruído na sala. O sorriso de Tomás desapareceu instantaneamente, e a colega de trabalho arregalou os olhos, chocada. Helena tentou me interromper, rindo nervosamente e dizendo que era um exagero, um mal-entendido que já havíamos resolvido. Mas eu continuei, implacável. Olhei diretamente para Tomás e expliquei que não houve mal-entendido algum, houve uma escolha consciente de deixar uma criança vulnerável para viver uma fantasia de solteira. A máscara de Helena caiu em tempo real. O rosto dela passou do rubor da vergonha para a palidez da raiva contida. Ela tentou apelar para a emoção, segurando meu braço e dizendo aos convidados que estávamos trabalhando nisso, que nos amávamos e não precisávamos de plateia para nossos problemas. Eu respondi que foi ela quem convidou a plateia, ela quem quis transformar nossa crise em um espetáculo de relações públicas. A atmosfera na sala tornou-se irrespirável. Renata, que sempre invejou a vida perfeita de Helena, agora olhava para ela com um misto de horror e julgamento. A ilusão que minha esposa havia levado anos para construir, a da mãe dedicada, da esposa perfeita, da mulher que tinha tudo sob controle, desmoronou em segundos, não por gritos ou agressões, mas pelo peso simples e esmagador da verdade. Tomás, visivelmente desconfortável, pigarreou e ofereceu ajuda caso precisássemos, mas o jantar estava arruinado. Um por um, os convidados inventaram desculpas apressadas para ir embora, deixando pratos de comida intocados e taças de vinho pela metade. Quando a porta se fechou atrás do último convidado, a casa ficou mergulhada em um silêncio pesado. Helena se virou para mim na cozinha, com as mãos tremendo de fúria, e sibilou que eu havia sido cruel, que eu a tinha humilhado propositalmente. Eu apenas respondi que havia corrigido a versão dos fatos na mesma sala onde ela tentava polir a mentira. Ela me ameaçou, dizendo que eu pagaria caro por tentar tirar Clara dela, que ela se reconstruiria e me destruiria no tribunal. Eu não senti medo, apenas uma exaustão profunda. Avisei que iria dormir, pois teríamos um dia longo no tribunal na manhã seguinte. Subi as escadas ouvindo o som dela chorando de raiva na cozinha, um som que antes teria partido meu coração, mas que agora soava apenas como a trilha sonora do fim de uma era. Eu tinha vencido a batalha do jantar, mas a guerra real aconteceria diante do juiz.
A manhã do julgamento amanheceu cinzenta, como se o clima de Campinas tivesse decidido acompanhar o meu estado de espírito. Deixamos Clara na casa da minha irmã e dirigimos em carros separados para o tribunal, um trajeto silencioso que parecia marcar a distância física e emocional intransponível que agora existia entre mim e Helena. Não houve cenas dramáticas no estacionamento, apenas o som abafado de portas de carro batendo e o clique de sapatos ecoando no asfalto. Daniel me esperava na entrada do fórum, segurando uma pasta de couro com a tranquilidade de quem carrega uma arma carregada. Ele me instruiu a ser conciso e respeitoso, lembrando-me de que nossa força residia na frieza dos fatos, não no calor das emoções. Dentro da sala de audiência, o ar era estéril e cheirava a produtos de limpeza industriais e decisões difíceis. Helena chegou acompanhada por um advogado jovem, de terno brilhante e sorriso ensaiado, do tipo que parece ter saído de um comercial de televisão. Ela estava impecável, vestida com tons pastéis que sugeriam fragilidade e maternidade, o cabelo preso de forma modesta e o rosto limpo de maquiagem pesada. Era uma performance visual cuidadosamente calculada para evocar simpatia, a imagem da mãe arrependida e vítima das circunstâncias. Ela evitou meu olhar enquanto se sentava, mantendo os olhos fixos na mesa de madeira à sua frente, mas eu conseguia ver a tensão na linha dos seus ombros. A juíza, uma mulher de meia idade com óculos de aros grossos e uma expressão impenetrável, deu início à sessão. Daniel levantou-se primeiro. Ele não fez discursos apaixonados nem apelou para sentimentalismos. Em vez disso, ele construiu uma cronologia dos eventos como se estivesse montando uma estante, a mensagem de texto enviada na terça-feira, a minha saída abrupta da conferência em São Paulo, a descoberta da criança sozinha em casa, a confirmação do abandono e a colocação imediata de Clara sob os cuidados da tia. Ele apresentou recibos, registros de chamadas e a confirmação do hotel, transformando a nossa vida em uma lista de evidências inegáveis. A estratégia era clara, mostrar que não se tratava de um conflito conjugal, mas de uma falha parental objetiva. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de Helena tentou reescrever a realidade com palavras suaves. Ele argumentou que sua cliente havia planejado uma breve viagem de bem-estar para lidar com o estresse de um casamento em crise, exacerbado pelas minhas constantes viagens de trabalho. Alegou que Helena acreditava genuinamente na maturidade de Clara para ficar sozinha e que havia retornado imediatamente assim que soube das minhas preocupações. Segundo ele, não havia um padrão de negligência, apenas um mal-entendido infeliz provocado pela exaustão mental de uma mãe dedicada. Helena, em seu assento, enxugou uma lágrima invisível no momento exato, como se seguisse um roteiro mental. A juíza ouviu tudo sem mudar de expressão e então me deu a palavra. Levantei-me e falei diretamente para ela. Relatei a viagem de 3 horas sob a tempestade, não para me vangloriar, mas para descrever o terror de não saber se encontraria minha filha segura. Disse que meu objetivo não era punir minha esposa, mas garantir que as noites da minha filha não dependessem do capricho de alguém que priorizava massagens em detrimento da segurança. Enfatizei que uma criança de 10 anos fingindo bravura em uma casa escura não era um mal-entendido, era um trauma. Helena pediu para falar. Com a voz embargada, ela recitou seu monólogo de arrependimento. Disse que amava a filha mais que tudo, que tinha sido a âncora da família enquanto eu construía minha carreira e que havia cometido um erro de julgamento momentâneo. Ela jurou que no instante em que percebeu o erro, sua única prioridade foi voltar para casa. Foi uma atuação convincente, quase perfeita, projetada para dissolver a gravidade dos fatos em um mar de boas intenções. Foi então que Daniel se levantou novamente. Ele pediu permissão para apresentar uma prova adicional de credibilidade, um vídeo fornecido pela segurança do resort em Florianópolis. O advogado de Helena protestou imediatamente, alegando irrelevância para a questão da custódia, mas a juíza, demonstrando curiosidade, permitiu a exibição. Daniel colocou um tablet sobre a mesa de evidências e pressionou o play. O vídeo era curto, granulado e sem som, mas a imagem era nítida o suficiente para destruir qualquer defesa. A gravação mostrava o corredor dos bangalos do hotel na noite em que Clara estava sozinha em casa. Helena aparecia na tela, não com uma expressão de preocupação ou estresse, mas relaxada, usando um roupão de banho do spa. Ela não estava sozinha. Um homem jovem, que aparentava ter pouco mais de 30 anos, saiu do quarto ao lado.
Eles se encontraram no corredor e se beijaram com uma paixão e intimidade que deixava claro que aquilo não era um encontro casual. Eles entraram juntos no quarto dele, rindo, completamente alheios ao mundo exterior. A data e a hora no canto da tela coincidiam exatamente com o momento em que ela alegava estar refletindo sozinha e preocupada com a família. A sala ficou em silêncio absoluto. Helena empalideceu, seus olhos se arregalaram de horror ao ver sua viagem de bem-estar exposta como uma escapada romântica sórdida. A juíza assistiu ao clipe 2 vezes, sua expressão endurecendo a cada segundo. Ela declarou ter visto o suficiente e ordenou que Helena se sentasse. A credibilidade da minha esposa havia sido pulverizada. Não se tratava apenas de negligência, tratava-se de uma mentira elaborada e egoísta. Mas o golpe final não veio do vídeo. Veio da porta dos fundos da sala de audiência. Minha irmã Teresa entrou, guiando Clara pela mão. Eu não sabia que Daniel havia orquestrado aquilo, mas a juíza permitiu a entrada da menina. O advogado de Helena tentou bloquear o depoimento, mas a juíza o silenciou com um gesto. Clara parecia pequena naquela sala imensa, mas caminhou até a mesa com uma dignidade que me fez querer chorar. A juíza perguntou suavemente se ela queria dizer algo. Clara olhou para a mãe, depois para mim, e com uma voz firme que cortou o ar pesado da sala, disse apenas que queria viver com o pai. Ela explicou que o pai sempre voltava para casa e que ela se sentia segura comigo. Não foi um discurso longo, foi a verdade simples e devastadora de uma criança que sabia exatamente quem a priorizava. A decisão da juíza foi rápida e cirúrgica. Diante da evidente falha de julgamento da mãe, da tentativa de enganar o tribunal e da preferência manifesta da criança, ela concedeu a guarda exclusiva temporária a mim, estabelecendo um regime de visitas supervisionadas para Helena. O martelo bateu na madeira, selando o destino da nossa família. Helena ficou paralisada, olhando para o vazio, enquanto seu advogado sussurrava freneticamente sobre apelações. Eu apertei a mão de Daniel e senti, pela primeira vez em dias, que podia respirar de verdade. A mentira tinha sido desmantelada, e minha filha estava, finalmente, protegida pela lei. No estacionamento do tribunal, a Helena que me esperava encostada no meu carro já não vestia a máscara de vítima frágil que usará diante da juíza. Aquela suavidade fabricada havia desaparecido, substituída pela versão real dela, a mulher fria e calculista que mantinha um placar mental de vitórias e derrotas. Ela cruzou os braços e perguntou, com um tom carregado de veneno, se eu achava que tinha vencido. Respondi que não se tratava de ganhar um jogo, mas de garantir que nossa filha estivesse segura, algo que ela havia esquecido como fazer. Ela tentou argumentar que eu havia voltado todos contra ela, mas corrigi sua percepção distorcida imediatamente. Disse que foi ela quem traçou aquele caminho no momento em que escolheu um quarto de hotel em vez da responsabilidade materna. Entrei no carro e fechei a porta, deixando-a lá fora, isolada no asfalto quente, uma figura diminuída pelo peso das próprias escolhas. As semanas seguintes foram um exercício de logística e libertação. Vendi a casa grande em Campinas, aquele mausoléu de aparências que exigia manutenção constante e abrigava pouca felicidade. Comprei um lugar menor, mas com uma vista ampla para o horizonte, onde o ar parecia circular com mais facilidade. Mudei as fechaduras não por medo, mas porque é isso que adultos fazem quando os capítulos se encerram. Estabeleci uma rotina que colocava Clara no centro de tudo. As manhãs deixaram de ser uma corrida frenética e passaram a ter o ritmo tranquilo de cafés da manhã preparados sem pressa e conversas sobre a escola. O trabalho, curiosamente, tomou um rumo inesperado. Meu chefe, que havia ameaçado minha demissão, ligou um mês depois com a voz mansa. Ele admitiu que os clientes haviam notado minha postura, a integridade de um homem que arrisca a carreira pela família gerou mais confiança do que qualquer campanha publicitária. Recebi a promoção, mas com meus termos, viagens reduzidas e horários flexíveis. Enquanto minha vida se expandia em direção a uma normalidade pacífica, o mundo de Helena encolhia. As notícias chegavam até mim através do inevitável canal de fofocas do bairro, embora eu não as procurasse. Soube que ela havia se mudado para um apartamento pequeno do outro lado da cidade, longe do círculo social que tanto valorizava. As amigas de viagem, aquelas mesmas que a incentivaram a mentir, desapareceram quando o brilho do status dela se apagou.
Vi uma postagem dela tentando vender aulas particulares, uma tentativa desesperada de manter a relevância, mas os comentários eram escassos. A sociedade que ela tanto tentou impressionar com jantares perfeitos e sorrisos falsos a descartou rapidamente quando a verdade veio à tona. Ela descobriu da maneira mais difícil que a admiração baseada em mentiras é tão frágil quanto uma taça de cristal. Uma noite, meses depois, eu estava na varanda da casa nova, observando Clara dormir no sofá com um livro aberto sobre o peito. O silêncio da casa não era solitário, era preenchido por uma paz sólida, construída sobre a verdade. Meu celular vibrou sobre a mesa. Era um número desconhecido, mas o texto tinha a cadência familiar de quem busca uma porta entreaberta. A mensagem dizia que ela estava pensando, que queria tentar fazer melhor, que sentia muito. Olhei para as palavras brilhando na tela e não senti raiva, nem insatisfação, nem saudade. Senti apenas a clareza de quem já resolveu a equação. Não respondi. Apaguei a mensagem e bloqueei o número. Eu não era mais um personagem coadjuvante no drama dela, nem o público para seus pedidos de desculpas tardios. Entrei em casa e apaguei a luz da sala, cobrindo minha filha com a manta. A lição final de tudo isso não foi sobre vingança ou ódio. Foi sobre consistência. As pessoas perguntam como eu soube que era hora de acabar com tudo, se foi o vídeo ou a mentira. Eu digo que foi a risada dela ao telefone, o desprezo casual pela segurança de uma criança. A confiança não é feita de grandes gestos ou discursos em tribunais, ela é entediante, repetitiva e constante. É acordar todos os dias, fazer o café, pagar as contas e estar lá quando a luz se apaga. Helena escolheu a emoção de uma vida secreta e perdeu a base real. Eu escolhi a parte chata da vida, a parte que envolve responsabilidade e presença. E, ao olhar para minha filha dormindo tranquila, sabendo que ela nunca mais precisaria fingir coragem em uma casa vazia, tive a certeza absoluta de que fiz a troca certa. Eu não salvei meu casamento, mas salvei a única parte da minha vida que realmente importava. E isso foi suficiente.